em Mato Grosso. O Conselho Estadual de Educação definiu regras para reorganizar o calendário nas escolas públicas e privadas de Mato Grosso. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com Adriana Tomazoni, que é presidente do Conselho Estadual de Educação e também secretária de Educação de Primavera do Leste. Ela já esteve aqui no Bom Dia Mato Grosso, está de volta agora, dando uma entrevista ao vivo pela internet. Adriana, muito bom dia para você. A pergunta assim que todos fazem, são duas, né? Quando as aulas vão voltar, mas principalmente também 2020, o ano letivo vai terminar em 2020? Vai ser possível salvar o ano letivo de 2020? Bom dia. Bom dia a todos. Vejam bem, a nossa resolução, desde a resolução 02, ela já permitiu que a gente contabilizasse o tempo das atividades não presenciais para o cômputo do ano letivo de 2020. A decisão de fazer ou não fazer as atividades pedagógicas não presenciais, ela é das mantenedoras, ou seja, das secretarias de educação, tanto estadual quanto municipal, e das escolas privadas. Se elas optarem por fazer, o ano não está perdido. Elas podem optar por não fazer? Isso é bastante delicado, porque as outras estruturas, elas não pararam de girar. Nós temos aí institutos federais trabalhando, nós temos universidades trabalhando, e aí a gente pode causar, sim, um prejuízo à vida do estudante se ele parar no tempo, por exemplo, a rede municipal parar e o nono ano não puder avançar para o ensino médio ano que vem. Mesma coisa o ensino médio para o ensino superior. Mas a decisão é da mantenedora. Agora, a lei nos permite, a resolução permite que a gente faça e nós adequamos mais ainda após sair o parecer 05 do Conselho do Conselho Nacional de Educação, para poder dar mais peso ainda a essa decisão das mantenedoras e poder, sim, contabilizar o ano letivo de 2020. Agora, se ele vai terminar em 2020, isso também é uma decisão da mantenedora, depende de como ela está fazendo as atividades não presenciais. Para a gente deixar claro aqui para os nossos telespectadores, o Conselho Estadual de Educação, ele regulamentou essa decisão, essa permissão do Conselho Nacional de Educação sobre o aproveitamento das horas-aula que estão sendo realizadas pela internet. Mas, Adriana, a gente tem uma gama enorme de estudantes em vários níveis de condições financeiras, com acessos diferentes à internet. A senhora falou aí, olha, enorme prejuízo às crianças que podem não seguir adiante com o ano letivo, nono ano para o ensino médio. Mas e as crianças que não têm acesso à internet? Então, a resolução ela traz várias possibilidades, várias. Não é só a internet. Tem muitas redes usando rádio, usando TV, usando atividades impressas. Aí sim, a gente tem uma certa problemática por causa da segurança, mas tem gente que está colocando na cerca da escola, só para vocês terem uma ideia, com o nome das crianças, o pai passa e pega. Existem possibilidades, cada rede vai ter que criar as suas possibilidades e se estruturar dentro do que ela tem condições. A resolução abriu muitos caminhos. As opções, quem vai tomar realmente é o mantenedor. Mas, diante disso tudo, a gente já tem um prejuízo para as crianças, porque a gente não tem o contato direto professor-aluno, que é o básico da educação. Bom, a resolução, ela traz exatamente esse ponto. Ela diz que tem que ter esse contato entre professor e aluno, lógico que ele não vai ser presencial. Ele vai ser uma interação diferente, seja por meio das atividades que vão até o aluno, seja por meio de meios de comunicação e tecnologia. Enfim, mas tem que existir essa interação entre aluno e professor, senão não significa atividade pedagógica. Agora, o que nós estamos vivendo, e isso é importante de ser dito sempre, é um momento de excepcionalidade. Nós não vamos ter a escola que a gente tinha, nós não vamos ter a presença como nós tínhamos. O que nós estamos fazendo, todos nós da educação, é fazendo o que é possível dentro das condições possíveis que nós temos hoje, operacionais que nós temos. Por isso que a resolução é aberta, ela traz possibilidades, ela pode ser utilizada todos os meios de comunicação que a gente tiver à disposição,
tanto Facebook, Instagram, tudo que tiver à disposição, e cada rede, cada mantenedor e cada mantida, que seria as secretarias, as escolas privadas e as unidades escolares mesmo, elas vão tomar as decisões que são melhores para a sua comunidade. Cada um vai fazer a sua avaliação. Dentro de uma mesma rede pode ter diferentes ações, porque cada comunidade tem uma forma de acesso e uma forma de eu poder chegar até esse aluno, mas também a resolução, ela fala da flexibilização, sim. A gente precisa flexibilizar o acesso, a gente precisa cuidar desse que não tem o acesso. Então, a rede vai ter que pensar estruturas, e podem ser estruturas, inclusive, dentro da mantida também. Dentro de uma unidade, eu posso ter diversas formas de ações para poder chegar até o meu aluno. Isso eu tenho que mapear e saber qual é a melhor. Para o ensino fundamental 2 é um pouco mais tranquilo, que as crianças, elas são mais autônomas, e isso a gente pensa, e eu posso dizer para você enquanto secretária, mas isso está acontecendo bastante o inverso na prática. Nós temos bastante retorno das crianças menores do que das crianças maiores. As crianças maiores, nós temos o problema da evasão e do desinteresse. Então, cada rede vai ter que pensar estruturas e estratégias para poder atingir. Esse desinteresse, essa falta de disciplina, porque muitas famílias acabam revelando uma dificuldade para organizar uma rotina de estudo para as crianças. E isso em todos os níveis, em todas as classes sociais. Isso não preocupa? Sempre preocupa porque quando a gente toma a decisão de que o ano letivo não vai ser cancelado, que é uma decisão que não cabe só a nós, cabe também ao Ministério da Educação, cabe à própria Presidência da República de fazer o cancelamento. Como não houve essa manifestação, nós precisamos fazer as nossas ações. E essas ações, a gente tem que criar essas estruturas, como eu falei, e tem que monitorar. E do momento em que foi tomada essa decisão do cômputo, a gente também, os pais precisam ficar muito atentos, porque o ano letivo está andando normal. A criança que não está fazendo a interação. Normal não, né, secretária? O ano letivo está caminhando, normal não. Perdão pela interrupção. Não é dentro da normalidade, mas ele está correndo de forma normal. Uhum. Então, nessa situação toda, o pai tem que ficar atento, porque a criança pode estar recebendo falta também, quando ela não faz a interação. Agora, lógico, cabe à escola ter essa sensibilidade e perceber o porquê que não está sendo feita essa interação e buscar estratégias para recuperar essa interação. Secretária, presidente também do Conselho, agora essa situação toda, a gente tem aí Enem, né? E todas as provas de acesso a SISU, ProUni, enfim. Essa situação e essas teleaulas com níveis diferentes de acesso, não pode aumentar o abismo entre quem tem condições com quem não tem condições na disputa por uma vaga nas universidades, principalmente as públicas? Então, pegando esse ponto que você falou, exatamente isso. Por que nós não podemos simplesmente cancelar um ano letivo? Porque nem o Ministério da Educação, nem a Presidência da República determinou isso, e tudo isso que você disse está andando de forma normal. Não dentro da normalidade, mas de forma normal. Então, nós não podemos simplesmente não fazer nada, porque o nosso aluno vai ser mais prejudicado ainda, o nosso estudante, se eu não puder oportunizar que ele pelo menos possa terminar e fazer o Enem, o SISU, enfim. Agora sim, existe essa preocupação, tanto que nós colocamos na resolução que tem que sim flexibilizar o acesso e se preocupar com essas situações, porque nós sabemos que mesmo dentro da escola, com o acesso a todos, a gente tem diferenças de todas as naturezas e tem ainda esse abismo que você cita. Imagina dessa forma. Nós sabemos que não é o ideal. Nós temos clareza de que nós não queríamos que isso estivesse acontecendo, mas nós estamos tentando resolver o que nos pegou, de fato, de uma forma de surpresa. Eu brinco que a gente teve 500 anos para construir um processo que a gente vinha desenvolvendo e que nem era tão efetivo em algumas situações. Imagina você, em 3 meses, ter que criar toda uma estrutura educacional diferente. Isso tem trazido muito transtorno
para as redes, para as mantenedoras, para os professores que estão desgastados também, porque não foram em nenhum momento formados para esse tipo de ação, para os estudantes que tiveram que ter uma autonomia imediata, para as famílias que tiveram também que, de certa forma, se tornar professor, que não é essa a função deles e nunca foi, mas a gente necessita muito da família nesse momento da interação, e eu digo que o que vai fazer muita diferença é realmente a família junto com o estudante nesse momento. Porque independente de ser criança ou ser adolescente, ele precisa dessa atenção agora. E não tem como o professor fazer isso. Se ele tivesse, porque temos pais também revoltados com essa situação, lógico que temos. Só que é tudo isso que eu falei, é um complexo de situações que, se nós pararmos, o prejuízo pode ser muito maior do que já está sendo. Adriana Tomazoni, presidente do Conselho Estadual de Educação e secretária de Educação também de Primavera do Leste. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui no nosso Bom Dia Mato Grosso.